Nós vamos ver uma palavra nesta manhã. Deus abençoe os nossos irmãos aqui presentes através da internet. Para nós é uma grande satisfação estarmos mais uma vez reunidos nessa linda manhã e no primeiro dia da semana adorando ao Senhor. E hoje nós temos a pregação oficial com o irmão Rogério de Camargo. E antes do irmão Rogério vir, nós também vamos ouvir a irmã Marta também, trazendo o seu hino. São Paulo disse: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Podia sentar um pouquinho? É uma era de falsificadores, né? Eu não sou pregador, mas falando um pouquinho aqui, a era dos falsificadores. Nunca houve, né? Todo o tempo, uma era tão avançada como essa que nós estamos vivendo, né? Nós tivemos os dias de Lutero, que foi apenas os pés da igreja, né? Da noiva, era só os pés, você não via a cabeça, você não via os olhos, você via só os pés, tá? Viemos com Wesley, as coxas e a cabeça, você não via ainda. Vê os pentecostais, os ombros, até que aparece a cabeça. Em Malaquias 4, Apocalipse 10, Lucas 17, 30, aparece o corpo completo. Agora o apóstolo São Pedro, ele disse que nesses últimos dias haveria escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, nesses últimos dias. Pessoas que escarnecem da verdade. Hoje, falando em falsificar, tem de carros com documentos falsos, pessoas com documentos falsos, vivendo em outros países com documento falso. Você vê que o vigarista, ele usa um documento falso. Você sabe que o falso, ele é parecido com o verdadeiro. Nós estamos vivendo no tempo da palavra revelada, no tempo que você não é salvo mais por graça, porque não existe. Você não é salvo mais por misericórdia, porque também não existe. Você é salvo pela revelação, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é baseada na revelação. São Paulo disse: rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Na primeira era, nós ouvimos a advertência. Agora, quando nós chegamos na mensagem, muda Deus de alguma vez se aparecer acerca da sua palavra?
Nós encontramos Israel no deserto caminhando. O povo parece que ia morrer do coração. Seus corações desmaiavam somente de ouvir o que aquele povo tinha feito no Egito, com os dois grandes reis do deserto, Seom e Og. Balaque alugou um profeta, mandou chamar Balaão. Veja bem que Balaão foi consultar Deus. Ele foi consultar Deus para amaldiçoar aquele povo. Ele não tinha muito conhecimento do povo que estava vindo. Ele conhecia Deus, mas não conhecia o povo de Deus. Deus disse para ele: não vai, aquele é meu povo. Agora, você conhece a Deus e não conhece o povo de Deus. Você conhece a Deus e não conhece o homem de Deus. É aí que está o problema. Você conhecer a Deus e não conhecer o homem de Deus. Mas Balaão insistiu. Veio os príncipes mais honrados. Então ele disse: vocês aguardem que eu vou orar. Tinha um prêmio, tinha um salário. Vocês aguardem aí que eu vou orar. O povo está orando hoje para ir amaldiçoar o povo de Deus. Ele foi falar com Deus. O Senhor disse: Balaão, vai. Deus não queria mais conversa com ele. Aí ele entrou na vontade permissiva. Esse cara chegou para sua esposa: olha, Deus permitiu de eu ir. Tem a aprovação e a vindicação dele. Vai, Balaão. Vai, Balaão. Prega, Balaão. Ele conhecia Deus, mas não conhecia o homem da hora, que era Moisés. Não conhecia o povo de Deus. Ele orava a Deus, mas não sabia que Deus tinha um povo. É o que acontece com o ministério, com os homens. Eles não sabem que Deus tem um povo hoje, tem uma esposa. Eles conhecem Apocalipse 10, 1 a 7, mas não conhecem a esposa que está em Apocalipse 10, o corpo completo, do 8 ao 11. Eles não sabem que Deus tem uma voz, e a sua voz está na sua esposa. Balaão estava indo, Deus me mandou. Você sabe que em determinada parte do caminho, Deus abriu os olhos de Balaão. Até então, os olhos de Balaão não tinham sido abertos. Mensagem: muda Deus seu parecer acerca da sua palavra. Aquela outra da voz de Deus. O irmão Brana usa essa escritura. Então Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Ele viu o anjo. Quantos Balaões, disse o irmão Brana, nós temos hoje que Deus já abriu os olhos deles? Eles já viram que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome, que a mensagem foi trazida por um só homem. Balaão já viu, mas ele quer aquele prêmio. Ninguém segura ele mais. Ele vai ter que ser morto com a espada de Josué. Você sabia que Balaão foi morto
com a espada de Josué. Ele não foi morto com a espada de Moisés, não. Números capítulo 22, na batalha ele foi morto com a espada de Josué. Vocês terão que enfrentar Josué. Você sabe que depois houve uma batalha, houve uma guerra com o povo, e Balaão foi morto. Não voltou para casa. Não voltou para o lugarzinho de oração dele, para a igrejinha dele. Não, ele foi morto com a espada de Josué. E no final, os falsificadores, os Balaões, serão mortos com a espada de Josué. Não é nem mais com a espada de Moisés. Porque essa não é mais a era de Moisés. Essa não é mais a era de Laodiceia. Essa não é mais nem a era de Brana. É a era da esposa. Que o problema é que as pessoas não têm coragem de pregar essas coisas. Pedro não tinha coragem porque não era mais a sua era. Era a era de Paulo. Aí você diz, mas por quê? Isso e aquilo. Eles não têm mais coragem de pregar isso. Não é o tempo deles. Nós estamos a um passo do arrebatamento, do rapto. A misericórdia não te joga mais no rapto, porque ela terminou. Veja bem, tanta coisa que acabou. É a revelação. Você tem que segurar nas palavras de um homem nesse dia. Amém. Parágrafo 16 da mensagem de casamento e divórcio. Ele diz: todo membro, todo homem segura na palavra do seu sacerdote, do seu pastor, entre a vida e a morte. Você tem que segurar. Você tem que agarrar ali. O católico está agarrado na palavra da igreja. Cada um está agarrado na palavra dos seus guias. Agora, rejeita a mensagem de uma só pessoa, vai agarrar em quê? Aí vai falsificar a mensagem de uma só pessoa. Aí vem a nota falsa. Aí vem a mensagem falsa. Aí vem a mensagem falsa do novo nome, do Cordeiro Senhor do Trono. Porque se tem a mensagem falsa do novo nome, tem a mensagem verdadeira do novo nome. Amém. Porque o falso é uma cópia do verdadeiro. Você vai encontrar aí. Mas fulano está pregando isso aqui também. E aqueles discípulos falaram com Jesus: mas Senhor, nós encontramos um homem aí também. Ele cura igual ao Senhor, ele prega igual ao Senhor, expulsa demônio igual ao Senhor, e não anda com a gente. Nós não vamos parar. Jesus disse: não, deixa ele. Quem comigo não ajunta, espalha. Deixa ele. Quem comigo não ajunta, espalha. O ministério quinto, ele nos leva a uma fé, a uma unidade de fé. Não é fé só, é unidade de fé. Porque eu sou fé.
Irmão Rogério é fé, pastor Osmar é fé, você é fé, é uma unidade de fé, é um combustível, é uma dinâmica, não é só mecânica não, é uma dinâmica, uma explosão, para que nós possamos chegar a encontrar Ele nos ares. Agora não encontramos Ele mais na terra, encontramos nos ares. Amém. Deus os abençoe. Vamos lá. E depois o irmão Jonathan vai estar tocando Somente Crer.